Por acaso você já pensou em saber tudo sobre Gege Akutami, o autor de Jujutsu Kaisen? Não. Que ele é muito fã do Tarantino, que ele gosta muito de Hideaki Anno, que ele é literalmente um otaku? Bom, então você veio parar no lugar certo. É mesmo, é? Porque aqui você vai saber tudo sobre Gege Akutami de acordo com o fanbook oficial de Jujutsu Kaisen. Pra isso eu já quero que vocês comecem a se preparar, senta aí na cadeirinha porque o vídeo vai ser longo e ele deu muito, mas muito trabalho pra fazer. Então já vou agradecer pra todo mundo que já vai deixar aquele like aí, pra quem vai se inscrever, pra quem vai começar a acompanhar aqui esse canal, pra quem tá comentando aí embaixo, tá bom? Então, terminando aqui meus agradecimentos, bora pra esse vídeo. Vamos conferir tudinho sobre o autor de Jujutsu Kaisen, Gege Akutami. Fica até o final. E bom, pessoal, para nós começarmos o vídeo de maneira muito interessante, nós vamos ter aqui perguntas que Gege Akutami respondeu em eventos da Jump, como a Jump Festa de 2019, entre outras coisas. Aqui é um compilado geral de todas as perguntas que foram respondidas por Gege Akutami e depois nós vamos entrar em outro estágio conhecendo um pouquinho mais sobre esse autor. Do que você mais gosta, Akutami-sensei? Eu gosto de frituras leves, tipo filezinho de frango envolto em folha de shiso. Além de comida, gosto de termas, massagem no couro cabeludo e depilação. Quais são seus passatempos e habilidades? Olha, eu não tenho nenhum passatempo que não seja relacionado com o trabalho. Sério mesmo. Também não tenho nenhuma habilidade, pois o nível da minha capacidade física é abaixo do normal. Mas, se eu tivesse que falar algo, diria que meu talento é pegar objetos distantes, pois meu braço é um pouco mais comprido do que o de uma pessoa comum. Akutami-sensei, você tem algum comediante preferido? Eu tenho sim, aqueles que fazem programas de rádio divertidos. Da minha geração, gosto dos que estrearam no programa TV Arabikidan. E qual é o seu ator favorito? Olha só, geralmente eu gosto daqueles que interpretam personagens com muitas falas, como Hiroki Hasegawa e o Masato Sakai. E quais são seus personagens favoritos das séries da Jump? Olha, Izumi, Kageura e Azuma de World Trigger, Tendou de Haikyuu, Overhaul e Stan de My Hero Academia. Quais obras te influenciaram? Então, os mangakas que me influenciaram são tantos que nem consigo enumerar. Principalmente porque meu objetivo com Jujutsu Kaisen é confrontar o cânone do mundo dos mangás. Acredito que meus leitores devam ter a sensação de déjà vu com bastante frequência, seja no bom ou no mau sentido. Então, quando tiverem um tempo livre, tentem procurar por isso na série. E em relação aos animes, gosto muito do trabalho do Hideaki Anno, do Kenichi Kutsuna e do Shingo Yamashita, e da postura desses diretores em relação ao trabalho. E para vocês que não conhecem muitos desses nomes, bom, eu vou exemplificar aqui para vocês, galera. Hideaki Anno é mais conhecido por Evangelion, ele que fez a parte de direção e tudo. Kenichi Kutsuna fez até Blue Exorcist, Bleach e até trabalhou em Jujutsu Kaisen. Shingo Yamashita, então, já é um cara que, bom, é muito conhecido pelas suas animações e foi ele que criou o storyboard da abertura de Jujutsu Kaisen, tanto a primeira quanto a segunda. De quais personagens você mais gosta em Jujutsu Kaisen? Então, eu não tenho um personagem favorito, mas gostaria que o Nanami e a Miwa fossem populares. Eles são sensatos. O final da série de Jujutsu já está decidido? Olha, o último capítulo e os pontos-chave do final estão decididos, mas existem muitas partes da narrativa para chegar até lá que ainda não foram definidas. O final do Fujiguro, por exemplo, é certo, mas o do Itadori, não. Eu tomo cuidado para não me projetar nos personagens, e dentre eles, o mais distante de mim é o Itadori, devido à sua bondade. Qual é o seu recheio preferido de onigiri, Akutami-sensei? Eu gosto do recheio de mentaiko. Como eu poderia apelidar a série Jujutsu Kaisen? Eu chamo de Jujutsu, mas pode chamar do que você quiser. Conte-nos, Gege Akutami, quais são seus personagens preferidos? Olha, eu gosto um pouco mais do Nanami. O restante é normal pra mim. Você se dá bem com o seu editor responsável? Eu acho que sim. Ou melhor, eu dou muito trabalho pra ele. Quais são as suas aspirações para o ano que vem? Que no caso seria em 2019, quando essa pergunta foi feita. Ser mais cuidadoso, com várias coisas. Gostaria que nos contasse o que o encanta no mangá que Daisuke Ashihara Sensei desenha. Pra quem não sabe, Daisuke Ashihara é o autor de World Trigger. Então, ele nos mostra que ainda existe diversão de maneiras que desconhecemos sendo publicada na Jump nos dias de hoje. Principalmente porque a revista Shonen Jump é uma revista shonen voltada para o público adolescente.
Onde que você se inspirou para criar o seu pseudônimo? Ou esse é o seu nome real? Então, meu nome real é Ageage Akutami. E aqui uma curiosidade é que os ideogramas de Gege usam 2 vezes o ideograma de embaixo. Ageage seria a repetição do ideograma de em cima. Qual seria o personagem que mais te representa? Esse personagem vai aparecer bastante? Ele não existe. Fiz de tudo para que nenhum personagem se parecesse comigo, e vou continuar fazendo isso no futuro também. Existe algum desenhista que publica na Jump e você considere um rival? Olha, se a minha série vir a ser cancelada, não será porque as outras são mais interessantes, mas simplesmente porque meu mangá ficou chato. Então, não vejo outros desenhistas como rivais. Porém, como Gotouge Sensei e eu estreamos na mesma época, considero sua obra como um objetivo a ser alcançado. A obra na qual Gege Akutami se refere aqui se trata de Kimetsu no Yaiba, que a autora é Kohayaru Gotouge Sensei. Você sofreu influência das obras do Yoshihiro Togashi Sensei? Muita, mas acredito que a maior tenha sido em relação à abordagem da expressão visual pela perspectiva temporal e sua aplicação no mangá, em relação à divisão de quadros. Aqui ele basicamente está falando sobre a divisão de quadros que existe em Hunter x Hunter e como ele as utiliza em Jujutsu Kaisen, baseado em suas inspirações, porque Togashi é o autor de Hunter x Hunter, e também de Yu Yu Hakusho e Level E. E agora nós vamos visitar as origens de Akutami Sensei e descobrir um pouquinho mais sobre as suas preferências em relação a filmes, tanto até sobre as suas inspirações e que ele utiliza sim em Jujutsu Kaisen. Com isso, cada detalhe a mais que Gege Akutami for dando sobre os filmes, eu vou dar uma breve explicação para vocês terem noção sobre o tipo de filme que Gege Akutami gosta. Porque aqui nós temos um texto diretamente escrito por Gege Akutami. Olha, eu achei muito interessante quando o Tatsuki Fujimoto Sensei apresentou seus 3 diretores de cinema favoritos no final de uma edição da Weekly Shonen Jump. Pra quem não sabe, o Weekly Shonen Jump é a revista onde Jujutsu Kaisen é publicado e Tatsuki Fujimoto é o autor de Chainsaw Man, Fire Punch, Goodbye Eri, entre outros. Até então, eu nunca tinha pensado em quais seriam os meus diretores de cinema favoritos. Mas, se fosse para apontar algum, excluindo os filmes de animação, a primeira pessoa que me vem à mente é Quentin Tarantino. E eu poderia ver Pulp Fiction de 1994 pra sempre. A coisa de que mais gosto em seus trabalhos é a facilidade para o espectador em identificar os pontos-chave da história, em meio à construção narrativa. É por isso que consigo assistir a esse filme sem me cansar. Pelo mesmo motivo, entre outros filmes mais recentes dele, também gostei bastante de Django Livre, de 2012. E bom, gente, Pulp Fiction é um filme de 1994 que tem 2 assassinos profissionais, Vincent Vega, estrelado por John Travolta, e Julius Winfield, estrelado por Samuel L. Jackson, fazendo cobranças para Marcellus Wallace, que tem como seu ator Ving Rhames. E Marcellus Wallace é um poderoso gangster, e Vega é forçado a sair com a garota do chefe, temendo assim passar dos limites. Enquanto isso, o pugilista Butch Coolidge, interpretado por Bruce Willis, se mete em apuros por ganhar uma luta que deveria perder. Já sobre o filme Django Livre, é um filme interpretado por Jamie Foxx, atuando como Django, que é um escravo liberto cujo passado brutal com seus antigos proprietários leva ao encontro do caçador de recompensas alemão Dr. King Schultz, onde Schultz está em busca dos irmãos assassinos Bryro e somente Django pode levá-los a eles. Sabendo disso, dá para ter uma grande noção que Gege Akutami é um grande fã mesmo de Quentin Tarantino, e a gente pode ver algumas referências no próprio Jujutsu Kaisen na sua forma de abordar os personagens, porque Gege Akutami é o tipo de autor que gosta muito de colocar em prática coisas que ele assiste em seu cotidiano, seja em filmes, mangás ou animes. Bom, vamos voltar para as falas de Gege Akutami. E bom, o próximo diretor que me vem à mente é o Christopher Nolan. Gosto pra caramba de Interestelar de 2014. A postura que esse diretor tem em relação ao CG e à civilização moderna emana uma obstinação que eu mesmo não tenho, o que me deixa ainda mais fascinado. E Christopher Nolan é muito conhecido pela trilogia dos filmes do Batman, entre outros grandes filmes de sucesso. Tem também o Guilherme Del Toro, que eu sempre adorei. No caso, o Guilherme Del Toro, em sua obra mais recente, ele dirigiu Pinóquio, agora de 2022, que está sendo lançado pela Disney. E no gênero terror, recentemente passei a confiar no trabalho de Ari Aster, que tem em sua filmografia Hereditário de 2018 e o filme de 2019, O Mal Não Espera à Noite.
Ah, e eu gosto também do filme Pequena Miss Sunshine, de 2006. Mas como a direção e o roteiro foram feitos por pessoas diferentes, não sei qual deles teve mais influência sobre mim. Por isso, não tenho como comentar. E outra, não acham que os filmes em que o ator Matthew McConaughey aparece são todos muito interessantes? E bom, Matthew McConaughey atuou em Interestelar. E aqui em relação a Interestelar, gente, é um filme, como disse, de 2014. E a sinopse do filme é a seguinte: após ver a Terra consumindo boa parte de suas reservas naturais, um grupo de astronautas recebe a missão de verificar possíveis planetas para receberem a população mundial, possibilitando assim a continuação da espécie. Cooper, que é interpretado por Matthew McConaughey, é chamado para liderar o grupo e aceita a missão, que pode nunca mais ver os filmes. Ao lado de Brand, que é interpretado por Anne Hathaway, Jenkins, Marlon Sanders e Doyle, ele seguirá em sua busca de uma nova casa. Com o passar dos anos, sua filha Murphy investirá numa própria jornada para também tentar salvar a população do planeta. Sobre o filme da Pequena Miss Sunshine, é um filme de 2006 muito conhecido, tem até na própria Star Plus, onde nós temos a estranha família Rover, onde o pai desenvolveu um método de autoajuda que é um fracasso. O filho mais velho fez voto de silêncio, o cunhado é um professor suicida e o avô foi expulso de uma casa de repouso por usar heroína. Nada funciona para essa família até que a filha caçula, a desajeitada Olive, que é interpretada por Abigail Breslin, é convidada para participar de um concurso de beleza para meninas pré-adolescentes. E durante esses 3 dias, todos eles deixam suas diferenças de lado e se unem para atravessar o país numa Kombi amarela enferrujada. E bom, voltando para as falas de Gege Akutami, então ainda sobre os filmes, na época em que eu estava na faculdade, o filme de ação indonésio Operação Invasão de 2011 estava na moda. Foi como conheci o Silat, uma arte marcial do sudeste asiático. A partir daí, passei a usar essa prática como referência para desenhar cenas de ação, quando minha intenção era criar movimentos mais cativantes. E até há pouco tempo atrás, vi que o Fujimoto Sensei fez em Chainsaw Man algo parecido com a Operação Invasão e pensei, que legal, eu também quero fazer isso. O resultado dessa ideia foram as cenas de luta entre Yuji e Chozo no arco do incidente de Shibuya, que está compilada no volume 12, capítulo 104. Onde Gege Akutami utilizou a Operação Invasão 2 de 2014 como forte referência para desenhar essa luta. E bom, gente, o filme Operação Invasão de 2011 tem como sinopse que na Indonésia, o tenente Wahyu organiza a invasão de um prédio, que depois de ser abandonado se tornou o porto seguro do poderoso e cruel traficante Tama. Para desmontar esse ninho do crime, um time da SWAT invade o local, mas acaba preso numa armadilha no 6º andar. Surpreendidos pela notícia que o tenente Wahyu não informou seus superiores sobre a operação, os agentes resistem sozinhos e com munição limitada. Outro detalhe sobre os filmes que Gege Akutami acaba assistindo é a ilustração da Mei Mei na abertura de um capítulo do volume 12, que foi inspirado no filme A Taxing Woman, um filme japonês de comédia, onde a investigadora fiscal Ryoko Itakura analisa o misterioso e galanteador Hideki Gondo, um suspeito milionário que possui uma próspera cadeia de hotéis. Durante anos, Gondo conseguiu esconder a verdadeira extensão de seus bens das autoridades japonesas. À medida que a investigação do governo avança, Itakura e Gondo encontram-se presos em uma batalha de inteligência, que se torna mais complicada por suas crescentes afeições um pelo outro. E no caso, essa capa que é mencionada da Mei Mei, eu vou estar mostrando pra vocês, é do capítulo 102, ainda no incidente de Shibuya. E bom, através desses filmes, e principalmente A Taxi Woman, que é de 1987, e antes do Gege Akutami prestar essa homenagem, ele assistiu novamente ao filme e redescobriu uma diversão. E com isso ao lado nós temos seus filmes favoritos. E o filme japonês favorito de Gege Akutami é The Man Who Stole the Sun, de 1979, e o diretor é Kazuhiko Hasegawa. E no caso nós temos 3 filmes coreanos favoritos de Gege Akutami, que são O Hospedeiro, de 2006, onde o diretor é Bong Joon-ho, O Homem de Lugar Nenhum, de 2010, com o diretor Lee Jong-beom, e Um Dia Difícil, de 2014, do diretor Kim Seong-hoon. Com isso nós terminamos a parte de filmes de Gege Akutami e nós vamos para a próxima. E a próxima é a parte de mangás que Gege Akutami chega a nos mencionar e todas as suas inspirações. Olha só, eu acredito que os leitores da minha série Jujutsu Kaisen já tenham notado o grande entusiasmo que tenho pelas obras da Jump.
então vou me conter dessa vez, tá bom? E se eu tivesse que mencionar os mangás que acho mais memoráveis e que não são publicados por essa revista, eu apontaria 2, ambos da editora Shueisha. No caso, eu tenho que mencionar Abara, do Tsutomu Nihei Sensei, e Kokoku no Shugosha, do Yu Itou Sensei, a arte, e Daisuke Satou Sensei, o roteiro. E no caso dessas obras, gente, Abara é uma obra seinen, publicada aqui no Brasil até pela própria Panini, e tem apenas 2 volumes. E bom, gente, sobre Kokoku no Sugosha, é um mangá com 5 volumes, ainda não foi publicado no Brasil, e é uma adaptação dos romances de guerra de história alternativa de Saitou Daisuke. Para quem não conhece, Saitou Daisuke é o mesmo responsável por High School of the Dead. Pelo menos na parte da história e não da arte, tá bom? E Itou Yu trabalhou na arte de Mobile Suit Gundam com o design original dos seus personagens. E bom, voltando às falas de Gege Akutami, então gente, eu não tinha muito dinheiro na época do colegial, então não conseguia adquirir muitos produtos, mas comprava esses 2 títulos com muita frequência, no caso, Abara e Kokoku no Shugosha. Os li várias e várias vezes, como se nunca fosse o bastante. Pra ser sincero, geralmente não gosto de protagonista de mangás, mas Kokoku no Sugosha é um dos poucos títulos cujo protagonista eu consigo admitir que adoro com convicção. E até pensando agora, sinto que foi uma ótima experiência ter lido várias vezes esse tipo de obra quando ainda estava no colegial. Existem muitos desenhistas de mangá de que eu gosto, mas se tivesse que destacar alguns, seriam esses 3. Minoru Furuya Sensei, Hiroaki Samura Sensei e Mohiro Kito Sensei. No caso de Minoru Furuya, ele não é tão conhecido aos arredores do Brasil, porém, ele tem como sua obra mais destacada Himizu. E também temos Green Hill, ao qual o Gege Akutami vai mencionar em breve. Já Hiroaki Samura é um bem conhecido aqui do nosso povo brasileiro, principalmente porque a JBC publicou o seu mangá Blade, a Lâmina do Imortal, ou Blade of the Immortal. Já Mohiro Kito, ele é conhecido como o autor de Shadow Star e Bokurano. Bokurano eu acredito que seja um dos mais famosos que ele tem. E aqui no Brasil nós tivemos o lançamento de sua obra Fim de Verão da LPM Pocket. E bom, voltando ao texto de Gege Akutami, olha, eu tomei a liberdade de chamar de trilogia do gag mangá as seguintes obras do Furuya Sensei, que são Ike, Inachu Takyubu, Green Hill e Boku Toisho, todas da editora Kodansha. Dentre os 3, gosto principalmente de Green Hill, e sempre que leio as obras do Furuya Sensei e do Samura Sensei, percebo como os diálogos da minha série são clichês. Isso é algo em que eu também já havia pensado na época em que li Blade, a Lâmina do Imortal, também publicado pela Kodansha, e aqui no Brasil a JBC o lançou. E também pensei isso quando vi a coletânea de curtas do Samura Sensei. E eu adoro as obras do Kito Sensei há muito tempo devido ao modo extraordinário como ele cria a atmosfera de suas histórias e constrói seus universos. O choque que senti com Bokurano foi enorme. Na série, eles dizem: Deus é apenas uma fórmula, uma lei da física que ainda não foi resolvida. Achei realmente surpreendente a abordagem dada a este tópico, do qual inúmeras obras já trataram no passado. Acredito que, graças a esses 3 autores, hoje consigo manter minha serenidade quando desenho meu mangá. Ah, eu também gosto de ler as histórias criadas por Tomoko Yamashita Sensei e pela Takako Shimura Sensei, sempre recheadas de passagens com as quais somente as mulheres conseguem se identificar. Acho muito estimulante poder ter contato com sensações que até eu desconhecia e pensar comigo mesmo: faz sentido. Então era assim? A Yamashita Sensei lançou muitas coletâneas de curtas e todas são interessantes. Depois que ela publicou Sankaku Mado no Satogawa wa Yoru, obra de um gênero com o qual não costumo trabalhar, tive certeza. Como pensei, tudo que ela desenha é interessante. Por isso, acho que desenhistas como Yama Yayama Sensei de Ushiro no Nikaido, da coletânea Muchusa Kimi ni, e o Tatsuki Fujimoto são do mesmo tipo. Toda vez que leio obras dele, fico com uma dor de cotovelo e penso: não pode ser, meu. Então existem mesmo autores que sempre conseguem desenhar coisas interessantes. Enfim, acredito que os seus leitores devam se sentir tranquilos, sabendo que as obras que lerão com certeza serão boas. Honestamente, eu fico morrendo de inveja.
E bom, gente, pra quem não conhece Tomoko Yamashita, ela é autora de Don't Cry Girl, Sankaku Mado no Satogawa wa Yoru e Kokuniki, entre outras obras. Não é tão conhecida aqui no Brasil, porém, se vocês quiserem dar uma olhada, os seus traços se assemelham muito aos shoujos. E é claro, Boys Love, né? Ou seja, o BL ou Yaoi, ou como você preferir chamar. Eu sei que tem toda uma distinção, mas eu sei que alguns não vão entender se eu não falar que, por exemplo, é Yaoi. Já sobre Takako Shimura, é uma autora muito conhecida por obras LGBT. Tem como seu grande sucesso Hourou Musuko e Aoi Hana. Ela também trabalhou fazendo o design original do anime de Aldnoah Zero, tanto a parte 1 quanto a parte 2. Também tem o anime Aoi Hana, que ela também fez, que é um romance yuri e a maioria das pessoas conhece pelo menos um pouquinho ou já viu esse traço. E já Ayama, o Ayama, que Gege Akutami se refere, já não é uma autora muito conhecida, mas sua obra principal, que pelo menos faz mais sucesso assim no My Anime List, é Muchu Sakimi ni, que Gege Akutami chega a mencionar, e Onna no Sono no Hoshi, que até teve anime, mas pelo que eu vi aqui, não é muito conhecido pela maioria das pessoas. Parece que Gege Akutami gosta bastante de vários gêneros. Não importa o que seja o gênero, ele prefere histórias interessantes. Desde que sejam interessantes, ele se interessa. E eu acho essa concepção de Gege Akutami muito boa, visto o preconceito que muitos têm hoje em abordar outras obras LGBT, ou então yaoi e tudo mais. Acredito que Gege Akutami tem uma forte inspiração nesses autores, assim como os outros. E aqui temos um extra de Gege Akutami, onde ele diz: "Desculpe Mikoto Asou Sensei". E pra quem não conhece Mikoto Asou Sensei, porque ela não é muito famosa aqui pelo Brasil, mas ela é conhecida muito por Go Hiromi Go, que é uma das suas obras mais famosas. E é onde Gege Akutami viu que a Nobara ficava muito parecida com a protagonista Hiromi desse mangá. Então é dito o seguinte, que quando o Akutami Sensei releu o mangá shoujo que adorava na época do primário Go Hiromi Go, da editora Hakusensha, percebeu que a Nobara Kugisaki é constrangedoramente parecida com a protagonista do mangá Hiromi. A razão por trás de sua mudança para Tóquio e a sua personalidade são iguaizinhas às dela. Mesmo que não tenha sido intencional, ele lamenta profundamente o ocorrido e quer um dia pedir desculpas pessoalmente à autora Asou Sensei. Com isso, nós terminamos a parte de mangá de Akutami Sensei e nós vamos para a última, relacionando tudo sobre anime. E se preparem, porque aqui tem muita coisa legal. Pessoal, agora nós vamos explorar um pouquinho sobre as origens de Gege Akutami com relação aos animes. A primeira ilustração que me deixou maravilhado foi a do Koji Morimoto-san, do estúdio 4C. Na época em que eu era um estudante do primário, estremeci no momento em que vi na livraria o álbum de ilustrações Orange Koji Morimoto Scrapbook, da editora Asuka Shinsha. Tudo começou quando usei o dinheiro que tinha para comprar aquele livro. Eu passava o dia inteiro o admirando. Foi a partir daí que tive consciência da profissão de animador. Posso afirmar sem sombra de dúvidas que minha maior influência quando desenho mangás é o Morimoto-san. Se bem que isso também me faz pensar, se soube o que era ser um animador tão cedo, então deveria desenhar bem melhor, não acha, Akutami? E bom, pessoal, esse estúdio 4C, ele é muito conhecido por ter feito o anime The Tri Metal City e o Berserk, aquele Berserk feio pra caramba que todo mundo critica. Mas já o Morimoto-san é um cara bem conhecido, principalmente por ter trabalhado como diretor assistente de animação do anime de Akira e também trabalhado no anime de Ashita no Joy. Porém, agora voltando para as palavras de Gege Akutami, outro elemento que me impactou sob o ponto de vista da animação foi a série Bird the Might Decode, produzida por animadores veteranos de excelência como Ryotimo-san, Kenichi Kutsuna-san, Tomoyuki Niho-san, entre outros. Além disso, essa série me levou a prestar atenção no trabalho de Shingo Yamashita, aquele diretor que eu mencionei antes que trabalhou no projeto de Jujutsu Kaisen. E o Shingo Yamashita também integrava essa produção de Bird the Might Decode. E nossa, foi um privilégio ter assistido a esse anime no período em que era transmitido na televisão. E olha só, eu já ia esquecendo de mencionar o Mitsuo Isso, diretor da série Den no Kouyo, que possui uma pitada brilhante de ficção científica. O próprio Isso é um animador de primeira, e acho que a série teve uma equipe dos sonhos, pois reuniu excelentes profissionais como Toshiyuki Inoue-san e Takeshi Honda-san. Na época, acho que o Yoshimi Itazu-san e Kiyotaka Oshimiya-san eram mais novos do que eu sou agora.
Mas bom, não quero pensar muito nisso. Foi uma rara experiência ter a oportunidade de apreciar por 6 meses aquelas imagens preciosas pela televisão. E para a minha geração, o que não poderia faltar são os episódios do anime de Naruto. Acredito que eles foram o ponto de partida para a composição e o desenvolvimento de cenas de luta da minha obra. É realmente muito trabalhoso fazer séries de anime para a televisão, então é natural que existam diferenças de qualidade entre um episódio e outro. É por isso que muitas aberturas e encerramentos das animações exibidas semanalmente são feitas com esmero, por garantia, né? E eu sempre fiquei encantado pelo trabalho do Toshiyuki Tsuru-san em Naruto, mas minha abertura preferida é Hitori no Yoro de Great Teacher Onizuka. E bom, gente, o anime mencionado por Gege Akutami, Bird the Might Decode, é da A1 Picture e ele é de 2008. O anime tem apenas 13 episódios, mas tem uma estética muito bonita. E daí podemos perceber que Gege Akutami e vários japoneses curtem muitas obras que nem chegam a ser mencionadas aqui no Brasil e muito menos no Ocidente. Ou seja, o mundo da animação é muito vasto, até mesmo com os diretores e pessoas que trabalharam no anime que ele menciona. Ryo Timo-san, por exemplo, trabalhou em Beck, um anime de música, Bacano, Ajin, Black Lagoon, que é um anime sensacional, e trabalhou até no episódio número 23 de Fullmetal Alchemist Brotherhood. Esses são alguns dos seus trabalhos e eu gostaria muito que vocês dessem uma pesquisada a mais depois para conhecer um pouquinho mais sobre cada um desses diretores. E animadores também, né? Porque o próprio Kenichi Kutsuna trabalhou no anime de Bleach, no anime de Bacano, no anime de Beck, no anime antigo de Fullmetal Alchemist, entre outras obras, pra gente ver que o Gege Akutami é realmente um fã de animações. Nós também temos o Tomoyuki Niho, que trabalhou em Heian Sedai, né, um anime aí que saiu nessas temporadas recentes. O anime de Arlan Senki, que tem um mangá sendo lançado pela JBC aqui no Brasil, com os traços de Hiromu Arakawa de Fullmetal Alchemist, e até o anime de Little Witch Academia. Trabalhou até na animação de Sword Art Online 2 e de Ping Pong The Animation. Então, pra gente ter uma ideia de como esses caras trabalham pra caramba em várias obras diferentes. E até o próprio anime que Gege Akutami chega a mencionar, Den no Koyo, tem na Netflix, gente. É um anime de 2007, não é muito famoso, mas nele nós podemos pegar algumas inspirações que Gege Akutami aborda em Jujutsu Kaisen, porque tudo serve para sua influência. E bom, voltando para as falas de Gege Akutami, olha, eu tenho muita admiração pelo diretor Hideaki Anno. Ele não peca pela explicação excessiva dos conceitos e da visão de mundo em Neon Genesis Evangelion, a série de TV. E deixa espaço para a imaginação do telespectador fluir. Então eu fui bastante influenciado por esse aspecto de incorporação do entretenimento na construção da série. Além disso, não importa o que digam, falar sobre o diretor Anno é o mesmo que falar em edição. O filme Godzilla Resurgence de 2016 é extraordinário, mas o poder de edição do diretor é realmente espetacular. Sua postura em relação à própria obra também é fascinante. Embora cativado por Evangelion, tenho consciência de que terei que me afastar da obra e me dedicar à minha própria escrita. A postura do diretor deixa isso bem claro. E eu tenho a tendência de gostar daqueles que tentam criar um filme com animação e não um anime. Aqui ele está se referindo a um filme de um anime e não um anime em si com 24 episódios, 12 episódios. E a título de exemplo, posso citar o próprio diretor Anno, assim como Hayao Miyazaki, Mamoru Oshii e Satoshi Kon. Sinto respeito pela postura deles ao considerar o anime como um meio de expressão. E em uma entrevista antiga, quando perguntaram ao diretor Miyazaki sobre a sua personalidade enquanto artista e os temas de suas animações, ele disse algo como: "Tento apenas fazer entretenimento." Na época, essas palavras me impactaram imensamente. Tenho certeza de que ele poderia ter falado muitas coisas profundas sobre a natureza como criador e sobre as suas obras, mas o fato de ter feito questão de responder que se dedica a fazer entretenimento me emocionou. E com isso, eu quero me tornar alguém que possa falar dessa maneira algum dia. Como cresci assistindo a série Digimon Adventure, reassisti como um louco o filme Digimon Adventure Our War Game de 2000, na época em que estava em cartaz. Entre as obras do diretor Mamoru Hosoda, minha favorita é Guerras de Verão. Essa obra foi publicada aqui na JBC e é conhecida como Summer Wars.
Temos até essa animação na Netflix, se eu não estou enganado. E voltando às falas de Gege Akutami, eu gostaria muito que Mamoru Hosoda criasse ainda mais conteúdo original. E bom, os animes desse gênero a que mais reassisto são Neon Genesis Evangelion, tanto a série de TV quanto os filmes antigos e novos, Code Geass, a série, Eureka 7, a série, e como já mencionei, gosto muito do trabalho de edição do diretor Anno, por isso sempre revejo Evangelion. Já Eureka e Code Geass entram nessa por serem séries da minha geração. E claro, sobre Eureka 7, pelo fato de o diretor Tomoki Kyoda admirar Hideaki Anno, muitas coisas na série fizeram sentido pra mim. Eu acredito que Code Geass é a obra-prima do diretor Gorou Taniguchi, e tê-la assistido enquanto passava na televisão foi algo de imensa importância. A estrutura do roteiro parece até um modelo para a publicação de uma série semanal, sabe? Toda semana tinha um gancho para o próximo episódio, assim como a série norte-americana Prison Break. E o enredo também se manteve consistente até o final. Adoro as falas carregadas de suposições de Code Geass e faço isso com frequência em Jujutsu Kaisen, como frases como portanto... E bom, ao falar de animes que me influenciaram, não posso deixar de citar Fate Zero. Kinoko Nasu Sensei, da desenvolvedora de jogos Type Moon, inspirou muito o modo como crio os conceitos da minha história. O autor da obra original de Fate Zero é o Gen Uroboshi Sensei, por isso é possível que existam algumas diferenças entre o mangá e o anime. Mas gostei de ver que pularam as explicações dos termos e conceitos na versão animada. Assim como em Evangelion, fizeram um trabalho maravilhoso de entretenimento em uma série tão elaborada. É como se eles estivessem dizendo, se não entenderam algo, pesquisem depois. E meu personagem favorito é o Gilgamesh, ele é o mais rígido de Fate Zero, então fiquei contente quando senti que de alguma forma ele era um hipócrita. E bom, aqui Gege Akutami também faz alguns comentários sobre a melhor coisa dos OVAs da época em que ele assistia, a alta qualidade das imagens. Ele cita duas obras como JoJo Bizarre Adventure Part 3 e Stardust Crusaders. Esse OVA é baseado na terceira parte do popular mangá de Hirohiko Araki, JoJo Bizarre Adventure, que conta com um enorme apoio dos fãs. E Gege Akutami diz o seguinte: a animação dos capítulos da última metade do mangá foi impressionante. Lembro que fiquei atônito com o trabalho dos diretores Hiroyuko Kitabuko e Satoshi Kon. Adoro quando o Dio acaricia o emblema do carro. O elenco de dubladores também é maravilhoso, com vozes graves que passam uma grande sensação de solidez. Tem também o outro OVA, Alien Nine, que é um OVA baseado no popular mangá de Hitoshi Tomizawa, que retrata garotas enfrentando alienígenas na escola. E Gege Akutami diz o seguinte sobre essa obra: olha, essa é uma obra esquecida que equivale a uma média de Evangelion e Digimon, e ela dá muito medo. Há sempre uma tensão em que todas as crianças podem morrer em 3 segundos, e eu adoro esse tipo de atmosfera. E bom, gente, Alien Nine não tem uma grande nota no My Anime List, ele também não é muito famoso, e ele é do estúdio JC Staff, e ele é de 2001. São OVAs com apenas 4 episódios, os traços são bem antigos e bem comuns para a época, e se trata de uma obra de terror com ficção científica. E bom, gente, com isso nós terminamos essa parte sobre Gege Akutami, sobre tudo que ele falou. Eu quero deixar uma última mensagem no final sobre o que ele disse, assim, bem no finalzinho, assim, da parte que eu tava narrando pra vocês. Esse vídeo, aliás, deu muito trabalho, então espero que vocês tenham gostado e tenham ficado até o final, porque teve muita coisa pra falar, teve muito conteúdo, teve muita edição, teve muita coisa difícil pra fazer. Eu fiz em várias partes, não à toa, eu tô com outra roupa agora. E a mensagem final que eu gostaria de falar se baseia bem no que Gege Akutami falou quando ele estava explicando sobre Evangelion, sobre Fate Zero, quando você muitas vezes não entende alguns conceitos de um mangá, de um anime, de algum filme, e aí você fica naquela confusão e muitas vezes a gente quer algo mastigado. Mas Gege Akutami ele nos mostra que se a gente não entendeu algo, pesquisa, tenta procurar alguma coisa, tenta procurar informações de pessoas falando sobre, ou então livros, estudar, entende? Para você mesmo ativar a sua própria imaginação, para você conseguir imaginar o que será que aquele autor quis trazer de mensagem, ou o que ele quis passar com tudo. Até a própria fala do Hayao Miyazaki falando que ele só pensa em fazer entretenimento, o restante é com o público. Você tem a sua própria mensagem da obra, você enxerga de formas diferentes, o autor ele não tem o poder, por exemplo, de passar a mensagem que ele quer, mas muitas vezes depende da sua visão para saber o
que você vai tirar daquela obra. Então às vezes tem coisas que o autor nem pensou e que você pensou, e assim como também coisas que nós pensamos que o autor nem pensou, e por aí vai. Então achei muito legal essa parte de você poder estudar, conhecer mais não só a obra, mas também conhecer os conceitos que ele está querendo abordar ali. Eu acho isso muito interessante, deixa o leitor um pouquinho mais ativo na obra e principalmente a gente fica mais grudado na obra, a gente fica mais preso à obra. Então eu achei bem legal fazer esse vídeo pra vocês, espero de verdade que vocês tenham gostado. O Mano Joe aqui, ó, tá vazando. Até o próximo vídeo. No próximo vídeo eu prometo que eu vou fazer a parte de comentários do autor Gege Akutami sobre cada capítulo de Jujutsu Kaisen até o capítulo 64, do 1 ao 64, tudo que ele comenta sobre esses capítulos tem muita informação relevante, principalmente sobre os seus editores-chefes e outras coisas. A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre ele e ao mesmo tempo às vezes vai entender o que Gege Akutami pensava quando ele estava escrevendo esse capítulo. Então fica nesse canal, fica para os próximos vídeos, agradeço para todo mundo mais uma vez e o Mano Joe aqui está vazando. Esse vídeo deu bastante trabalho, espero que vocês tenham curtido de verdade, gente. Tô indo nessa, até uma próxima, um beijo e falou!